Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Rick B, esse aqui é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar da terceira temporada de Ginny Georgia, que as únicas palavras que eu consigo definir sobre ela é uma montanha russa de emoções, porque foi simplesmente isso e ainda vem muito mais por aí. Então antes de começar, já se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comenta bastante e vamos ao que interessa, que vocês vieram pra isso, né? Então, gente, essa temporada ela foi a melhor temporada porque o que ela fez eu senti não tá escrito. Eu chorei muito, gente. Eu ri, eu gritei, eu esperneei, eu falei, não, vai para esse lado, vai pro outro. Previ alguns acontecimentos e o final foi uma coisa impressionante, maravilhosa, cheio de plots que vai fazer essa quarta e última temporada ser genial demais quanto foi essa terceira. Essa terceira temporada eu considero pra mim um bomba relógio. Eu falo no sentido de que tudo vai desmoronar, tudo vai explodir a qualquer momento e explodiu. E quando ela explode, ela começa a explorar todos os seus personagens, as suas camadas, o porquê eles estão ali dentro daquela história, o quanto eles agregam ou não para a trama, o quanto nossos personagens principais, eles são o alicerce para que as nossas protagonistas, elas sigam o seu caminho da melhor forma possível. Mesmo ali tendo uns poréns e tentando que a gente releva e até apoia que aconteça, porque eu fui desses. Mesmo ali, né, a gente pegando essas consequências das ações da Georgia, a gente vê que ela precisa ter um fim, não precisa mais continuar, porque tudo que ela já tinha por fazer para os filhos, ela já fez. Então agora é seguir em frente. Mas como seguir em frente se esse passado ele tende a corromper, a destruir tudo por onde passa, sem que ela resolve esse problema, porque aqui a gente entende que, além das outras temporadas, que ela sempre fugiu para não lidar com os problemas, e agora que ela assim estabeleceu aqui como ela vai lidar com esse passado, como ela vai resolver esse passado sem que esse presente também está aumentando os tantos outros problemas que ela acabou se envolvendo, e como dar fim a tudo isso, sendo que você não terminou lá atrás com seus pais. Como? A gente ainda não tem essa resposta, mas eu espero que a gente tenha ao longo da quarta temporada. A temporada também ela explorou o quanto que as consequências das ações da mãe acaba afetando a saúde mental dos filhos, porque os filhos acabam sendo enxurrados aí com julgamentos sem precedentes, a própria sociedade, também a mídia, que ao invés de dar informações corretas, acaba se tornando muito sensacionalista, dá palco para uma situação que não deveria estar, né, sendo trabalhada dessa forma, mas acaba tendo isso, né? E ou seja, no momento que os filhos deveriam ter paz e sossego, que é na escola, não, eles são confrontados pelas ações da mãe, ou seja, os filhos não são culpados, mas a sociedade não vê assim e a mídia também não vê assim, ou seja, vê eles como uma consequência, ou seja, como uma herança desse pequeno grande mal que é a Georgia. E é isso que revolta um pouquinho. Apesar de ter sido bem trabalhado ao longo da temporada inteira, esse pequeno porém. E outra coisa que eu gostei muito foi a adição dos personagens, ou seja, a gente já tinha personagens esporádicos que poderiam ser mais trabalhados, poderiam, mas não, quiseram adicionar mais alguns outros personagens que conseguiram contribuir mais para a história, mas para desenvolver os nossos personagens principais da história, do que praticamente fazer parte delas direta ou indiretamente. A atriz foi bem legalzinha na questão ali da Abby, a Simone foi a grande personagem adicional aí, e o Wolf também, apesar de ter um pequeno momento de babaca, ele conseguiu ter uma pequena redenção ali que eu acho que pode ser explorada mais, né? O ex do ex que virou ex da ex da ex do ex, que a gente já entende todo o fio da meada. E eu tenho que agradecer essa duração, sabe por quê? Porque a nossa pequena, ela cresceu, ela evoluiu novamente.
para melhor. Finalmente ela entendeu a mãe, né? Mesmo a gente falando na temporada anterior, acorda minha querida. E agora ela acordou, mas acordou em um grau que eu fico abismado com a maturidade que ela teve. E é muito interessante porque isso funcionou muito para as amizades dela, porque as outras personagens, amiga dela, mesmo tendo toda essa coisa, elas precisavam de alguém um pouco mais centrado. Eu não falo que a Maxine não era tanto centrada, mas ela tinha uma confusão dentro dela que acabava jogando para as amigas e as amigas acabam não recebendo e acaba sempre gerando esses pequenos conflitos à parte. Mas aqui não, aqui a Jean, ela foi muito centrada, no entanto que ela fortaleceu muito mais as amizades dela ao longo da temporada e isso foi incrível, porque além da Jean evoluir, as amigas também evoluíram juntos com ela, mesmo com a Maxine tendo um pouco afastada, mas elas conseguiram ser muito bem trabalhadas, muito bem exploradas, até individualmente, o que foi incrível para mim. Isso aí foi que engrandeceu mais a trama. Eu achei muito interessante a questão do trabalho da Abby com a sua própria sexualidade. A gente tem a questão dela da bulimia e tudo mais, né? Entre outras coisas, porém, o que leva, os gatilhos que levam essa personagem a fazer o que faz, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê uma mentinha, apesar de ser um pouco contrariada da vida, propositalmente, que ela não precisa ser assim, mas ela é assim só para não tentar lidar com os seus próprios problemas. Então, a gente vê uma personagem muito madura nesse sentido, né? De que eu sei, eu gosto, entendi e eu quero, né? No entanto que eu amei muito essa relação dela com a atriz. Gente, eu tava esperando tanto esse casal acontecer, e quando aconteceu ele foi tão rápido que quando a gente espera mais, essas tem citações, não acontecimentos à parte. E a gente também tem a Nora também, que eu acho muito intrigante, né? Aquela coisa de que, pô, eu sou filho e não tenho nada a ver com os problemas dos meus pais, mas acaba sendo afetado e acaba jogando isso para as minhas amizades, acaba destruindo elas. Mas até que ponto, né? Então a gente vê uma melhora nesse quesito e eu gostei muito quanto ela cresceu mais, né? Teve um certo destaque, né? No entanto que foi através dela que a gente descobriu a gravidez, entre outras coisas dos personagens ao longo da trama. Além de tudo isso, tem uma coisa que eu gostei muito dessa temporada, foi a questão de pais sendo pais, tentando serem pais, falhando e depois conseguindo, né, trabalhar toda essa relação, construção de pais e filhos. Isso aqui foi muito legal. E outra coisa é que meu pano para nossa Georgia, ele é rosa. Eu passo o pano para ela. Eu entendo todos os porém, todos os entretantos, ainda mais para quem é mãe, então, pô, tá de apoio com ela, eu tô colado com ela. Mas se ela pegasse e compartilhasse a guarda com os pais, respectivos pais, esse problema poderia ter tomado outras proporções. Eu falo isso porque apesar de que o Gil, né, ter essa questão de alienação parental à parte, jogando toda sua raiva, sentimento no filho para ele ir de contra a mãe, a gente vê que o Gil ama o filho, mas esse negócio, ele, ao invés de criá-lo para melhor, estava destruindo a ele. Ou seja, o que ele foi criado pela mãe já lá mais ou menos há 14 anos, ou seja, o pai chega, já quebra tudo isso, já quebra toda essa relação. Cara, como é que você acha que o Austin não vai estar? E a gente tem que falar dele, porque o Austin, ele é um pote precioso, ele precisa ser cuidado, porque a qualquer momento esse menino vai surtar e vai acabar com tudo, porque ele é o que mais sofre calado, ou seja, o quanto que tá passando por aquela cabecinha, sabe, se autodepreciando, tipo, deixando de gostar de certas coisas para se aproximar do pai, e ao mesmo tempo esse pai que gosta muito dele, ele tá querendo só uma espécie de moeda para jogar contra a mãe, ou seja, no momento mais decisivo ele ia fazer ou você escolhe ela ou você escolhe eu, e ele acaba escolhendo o Gil, e é isso que me revolta muito no Gil nesse quesito. Mas no outro demais eu senti um pesar muito forte ali no meio pro final, né, no grande momento, né, o quanto que ele estava construindo uma boa relação, mas acabou
sendo quebrada não por ele e sim pela Ginny, e o quanto isso acabou gerando consequências bem danosas para eles, que na quarta temporada pode ser trabalhada. Nessa temporada também a gente entrou em outros quesitos à parte, no entanto, da autoflagelação e também da depressão. A da autoflagelação, ela nos proporcionou um dos melhores episódios da temporada. O gatilho foi forte. Eu não sei o que explicar para vocês o quão emocionante foi esse quinto episódio. No entanto, que ele foi marcado por isso, né? E também por outras coisas, gente. Quando você achava que tava uma coisa resolvida, você entendendo a mãe chegando ali falando: ok, converse comigo, fale comigo, não faça isso. E ela conseguiu se controlar e evitar o pior. Cara, não sei nem explicar o como foi essa experiência para mim assistindo esse episódio. Se para vocês foi algo inexplicável, deixa aqui nos comentários pra gente conversar muito sobre ele. E, né, chegando naquele clímax, nossa, foi incrível demais. E realmente, né, a autoflagelação é um problema complicado, porque a gente não entende os gatilhos, mas uma terapia salva. Mas a depressão também, porque a depressão do Marcos, ela me marcou muito. Às vezes a gente não sabe o quanto a depressão afeta uma pessoa até que ela fale diretamente o quanto isso afeta elas, porque aquela parte final da temporada, assim, do Marcos com a mãe falando tudo aquilo, todo mundo, telespectador, ir lá chorando, porque não sabe mais o que fazer. O Marcos não sabe mais do que fazer, e a medida mais extrema que ele vai tomar é a pior possível. Então, como evitar isso? Mas para piorar, ele inventou um novo vício, porque a depressão gera isso, né? Um novo vício, ou seja, o vício com o álcool, com a bebida, ou seja, ele já estava ruim, ele se piorou ainda mais. No entanto, que no final a gente vê uma única alternativa para poder salvar esse personagem, porque se ela não for possível, o pior vai acontecer. E eu espero que não aconteça, porque tudo se caminha a isso, mas se essa amizade não for autossuficiente da Ginny com ele, é algo que vai acontecer. E essa depressão, ela explorou muito a relação dos irmãos, né? Onde a gente consegue entender mais que, apesar de serem irmãos gêmeos, eles estão totalmente diferentes, claro, mas que a gente poderia ser mais um complemento do que um problema um para o outro, mas a adolescência acaba gerando isso, né? Então eles acabam meio que se separando, ao invés de se conectarem e se ajudarem mais, ou seja, ao invés de serem amigos, eles são um problema um para o outro, direto ou indiretamente, e acaba gerando todos esses conflitos. Mas ao mesmo tempo aqui foi muito interessante, porque explorou muito mais a Maxine. A gente consegue entender um pouquinho mais dessa cacofonia que é a cabeça dela, né? A gente entende que ela tem possivelmente TDAH, mas ela não sabe disso, ou seja, se ela soubesse, ela poderia lidar melhor com seus próprios problemas, né? Conseguiria entender um pouco mais as mudanças e não ficar tão presa ao que ela vive, né? Então que isso, com as coisas que acabou afastando essas amizades, né, dela, ao invés de unirem mais, né? E aí que a gente vai entendendo que ela também pode ter ansiedade, né? Porque acaba se misturando as compreensões e no fim pode ser uma coisa ou outra. A série acabou deixando isso aí muito dúbio, mas eu espero que na quarta temporada seja explicado e que ela possa pegar isso e conseguir resolver melhor seus dilemas. Aqui no final da temporada já foi o começo, mas eu acho que isso vai ser um grande gancho de jornada final dessa personagem na quarta temporada. E eu não posso deixar de falar dos três grandes e essa relação deles com a Georgia. Primeiro com o Zion, né, que é esse grande amor, que apesar de eles não terem, né, resolvido seus problemas amorosos, mas eles entendem, como eu já falei, que eles são os melhores separados do que juntos, porque juntos eles se machucam e separados eles são os melhores que eles conseguem ser para eles mesmos e para os seus filhos.
Vamos falar do nosso segundo grande homem dessa temporada, que é o nosso Paul. Eu devo dizer a vocês que a relação dele com a George não deveria ter existido, porque foi muito ruim, foi muito danoso, foi muito inconsequente por dois lados, até porque a Georgia gosta dele e não ama, mas ele ama ela incondicionalmente e acabou tendo sua confiança quebrada por ela, por N outros motivos. Então foi uma relação já fadada ao erro desde o começo, e foi muito difícil ver o quanto a conversa deles não funcionava. Você vê que, por mais que ele gostasse dela, a política estava falando ao lado, ou seja, ou ele foge ou ele ama. Não dava para fazer as duas coisas, então ele preferiu fugir. E agora a gente vai para o nosso terceiro grande homem, que é o nosso Joey. Esse sim é o único relacionamento possível para a nossa protagonista, porque ela ama ele como amigo, ela confia nele, né, há muito mais comigo, ou seja, é uma relação que acabou sendo construída pouco a pouco e que agora vai chegar a um grande final, que eu espero que seja muito positivo, porque eu gostei muito deles dois juntos. E nossa, sério, a interação e a química deles valeu muito ter esperado por aquele acontecimento. Eu espero que isso desenvolva muito mais, porque ela já soltou bomba pra ele, então ele ainda continua, então ele é o cara certo. Agora eu quero saber o que vai ser dessa relação daqui para a quarta temporada, porque tem que dar certo. Eu tô esperando esse casal acontecer desde a primeira temporada, então este tem que acontecer na última temporada, este tem que ficar junto. Vai demorar, mas tem que acontecer. E agora a gente vai pros plots. O primeiro dele foi a grande bomba que o nosso Austin jogou, né, que o pai dele foi quem matou o nosso Tom. E na verdade quem matou ele foi a Georgia. Todo mundo sabe, todo mundo viu, então não tem essa. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso para salvar a família, para poder ter a mãe por perto, mas ao mesmo tempo ele afastou o pai, do qual ele estava pegando muita relação forte, né? Uma boa relação, apesar de ter tanta perturbação, ele já estava tendo um bom laço de amizade entre os dois. A gente entende que, apesar da toda a alienação parental que o nosso Gil fazia para o nosso Austin, ele entendia tudo aquilo. Ele só queria ter um momento mais próximo dos pais. É isso que foi que realmente causou um pouco de comoção à parte para mim, como telespectador, vendo o nosso pequeno sofrendo. O nosso segundo plot é o passado dela voltando novamente, ou seja, a parte 2 do passado vai ser o foco total da quarta temporada, porque você vê o pai ligando para a filha, falando para a filha: então, a perspectiva que você tem é errada, você tem que tomar cuidado com sua mãe e com seu padrasto, porque eles vão te causar perigo e podem te levar à morte. E logo depois da ligação, quem vemos? Padrasto e mãe. Ou seja, o caos já está anunciado. E o terceiro e último plot: quem é o pai do filho da Georgia? Porque a Georgia falou que se ela bebe leite, né, direto, né, da vaca, é porque ela está grávida. E agora é restar saber quem é o pai, se é o Joey ou se é o Paul. Até porque a diferença entre os dois, né, esse período foi muito curta. Ou seja, os dois podem ser o pai, pode vir gêmeas, pode vir o diabo, quase o que for. Ou seja, temos 3 pontos principais que vão ser os focos centrais da quarta e última temporada de Ginny e George. Até porque eu queria falar para vocês é que foi sempre o planejamento, né, dos produtores, dos escritores terem quarta temporada, e a Netflix comprou essa ideia de 4 temporadas, e a quarta temporada vai ser a última. No entanto que é o último ano da Ginny, então a gente já deixa claro que essa quarta temporada vai ser muito mais
explosiva, muito mais decisiva do que foi essa terceira temporada. Se ainda não assistiram a terceira temporada de Ginny e Georgia, vão assistir. Tá valendo super a pena e vocês vão ficar ansiosos para a quarta temporada quanto eu estou. Deve demorar um pouquinho, deve demorar, mas vai chegar para acalmar o meu coração. E também assistam as outras temporadas anteriores, porque também ajuda a engrandecer mais e ter um pouquinho mais de tempo até o ano que vem para chegar a quarta temporada, porque eu estou esperando por ela. E se você, caro amigo ou cara amiga, tenha ficado comigo até o final, já se inscreva no canal, ative as notificações para receberem mais conteúdos, curtem, comentem, compartilhem, porque isso me ajuda muito e também a falar muito mais outras séries com vocês. E até a próxima, gente. Tchau!